Olá, tudo bem? Nós estamos estudando essa revista aqui, Palavra e Vida, Verdades Inegociáveis, Doutrinas Batistas, Salvação, Obras ou Graça? Salvação, Obras ou Graça? É a salvação pela graça, mas as obras seriam um falso evangelho? Em Gálatas 1 de 6 a 9 diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho, além daquele que vos temos pregado, seja considerado maldito, passível de maldição, de condenação, seja anátema, assim como já dissemos. E agora repito, se alguém vos prega outro evangelho que vá além daquele que recebeste e que eu tenho pregado, seja anátema. Eu li Gálatas, Paulo, apóstolo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, versículos de 6 a 9. A questão, na igreja da Galácia, a igreja aos Gálatas, é que o ensino dos crentes em Cristo deveriam seguir a lei do Antigo Testamento, especificamente a circuncisão, a fim de serem salvos. E o pronunciamento, de Paulo é que um evangelho da graça, mas a obra é falso. A salvação ela é provida somente em Cristo, somente pela graça, através da fé. Efésios 2, de 8 a 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém é perfeito e nenhuma ação humana pode justificar uma pessoa diante de um Deus santo e sem pecado. Ninguém pode ganhar ou merecer a salvação. Não importa quão religioso, perfeito, iluminado, espiritualmente, filosoficamente e do ponto de vista religioso, seja ou quão meritória a obra possa ou pareça ser. Há muitos cristãos genuínos que entendem mal o evangelho da graça. E isso era verdade até no tempo de Paulo. Alguns dos que esperavam que crentes gentios, cristãos não judeus, seguissem os costumes legais judaicos, religiosos, eram verdadeiros crentes. Atos 15. Eles eram cristãos, mas de certa forma compreenderam mal o dom gratuito do evangelho. No Concílio de Jerusalém, no ano 49 ou 50 depois de Cristo, os primeiros líderes cristãos encorajaram os cristãos gentios na graça de Deus a observar apenas e algumas orientações importantes a serem seguidas e promover a paz dentro da igreja. O problema de tentar misturar a graça e as obras continua até hoje. Somos salvos pela graça e não pelas obras. As obras são consequências, são resultados da minha fé e da minha intimidade com Deus. De acordo com Gálatas 1, aqueles que ensinam qualquer tipo de falso evangelho, baseado na lei, em obras meritórias, que lá na igreja dos Gálatas estava falando de graça mais obra, são anátema, isto é, são condenados por Deus. Outras passagens do Novo Testamento falam
contra o ensino do falso evangelho. Então, querer se justificar pelas suas obras, por sacrifícios humanos próprios, é decair da graça, né? Porque não estás debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Porque onde abundou o pecado, superabundou, transbordou a graça em Cristo Jesus.